as obras de duplicação da BR-163 aqui entre Cascavel e Marmelândia. Essa é uma duplicação, uma novela que já dura uma década. São 10 anos de expectativa, de início dessas obras, de acidentes, de frustração, de prejuízo para uma série, de profissionais e setores, e que agora, mais uma vez, tem mais um capítulo. Essa briga aqui é muito antiga, pelo menos há 10 anos esses trabalhos que não avançam, não evoluem, é um dos assuntos que o Grupo RIC defende, mostrar, cobrar, e sempre que tem qualquer novidade, da mesma maneira, a gente traz aqui para compartilhar com os nossos telespectadores. Nesse caso, a escolha para os próximos meses da abertura de um processo licitatório que vai determinar qual vai ser a empresa responsável por terminar essa obra. A nossa equipe fez uma reportagem para te mostrar os detalhes. As obras de duplicação da rodovia 163 estão paradas desde 2020. O aviso de licitação foi publicado em Diário Oficial ainda nessa semana. De acordo com o DENIT, a previsão é que as propostas sejam avaliadas no próximo dia 5 de novembro. O custo máximo para o novo projeto é em torno de R$ 3.700.000. É um trecho muito importante, é um corredor de escoamento, que liga Santa Catarina, Rio Grande do Sul ao Paraná e ao restante do país. Um fluxo alto de veículos pesados, um traçado que não ajuda muito, com muita curva e terreno acidentado. A duplicação da rodovia entre os municípios de Cascavel, no oeste do estado, até Marmelândia, é um trecho importante, um dos principais para o escoamento de safra, que liga o estado de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Essa obra logística ela é de suma importância aqui para a região, porque é o canal de acesso aos demais estados da região sul, e a gente sabe da dificuldade que tem sido transitar, principalmente na região de Capitão Leão das Marques, com aquela afetada com um asfalto terrivelmente afetado no interior da cidade. E temos também a questão dos vários retornos, que eram solicitados pelas populações que vivem no entorno da rodovia, que deveriam transitar vários quilômetros até conseguir fazer o acesso às suas residências. São 75 quilômetros de duplicação. Boa parte já foi realizada, faltando apenas 18 quilômetros, que era do projeto original, ainda de 2014. No entanto, foi preciso fazer algumas alterações no tracejado, ampliando em mais 20% a malha asfáltica, porque vai ser necessário incluir contornos e também acessos aos municípios. Com isso, agora ficam restando 32 quilômetros. Entre os principais pontos de discussão estão as entradas e acessos. Ao longo da obra, havia uma preocupação dos moradores ficarem praticamente ilhados. Para nós, toda obra de infraestrutura é muito importante, A gente sabe que toda a nossa riqueza é transportada pelo modal rodoviário, então quanto mais a gente tiver melhoria de infraestrutura, mais as nossas empresas agradecem. Até agora foram investidos mais de 579 milhões de reais. A previsão de conclusão dessa retomada de obra é para o início de 2026. A gente se depara mais uma vez com uma novidade, sobre uma obra tão importante como essa, é que a gente reforça aqui a sensação de que em alguns setores a atenção pouco importa. Porque se nós estamos falando de um corredor tão importante aqui para toda a produção que vem de Mato Grosso, que segue para o Rio Grande do Sul, que segue aqui em direção ao sul do país e que via de regra precisa passar por aqui, para não precisar se deslocar até a BR-277, 376 e por consequência a 101, a gente tem um corredor que facilita a vida de todo mundo, que favorece a produção e que favorece o consumidor final, porque se o motorista tem que fazer uma volta muito grande, é claro que vai encarecer, lá no fim, o preço daquele produto que ele está transportando. Então, quando a gente olha para esses 10 anos de obra parada, a gente só reconfirma a certeza que nós temos, que alguns setores, e nesse caso do transporte, da malha viária, não são lembrados. Entrou governo, saiu governo,
entrou o governo e essa obra continua parada, trazendo todo esse tipo de prejuízo. Acidentes, mortes, prejuízos mecânicos, financeiros, né? Isso sem contar numa falta de desenvolvimento dessa própria região aqui. Essas cidades todas que estão às margens dessa rodovia aqui poderiam, de alguma maneira também, né, ampliar a sua capacidade, o seu desenvolvimento, a sua economia, através de um corredor que seja realmente bom para quem precisa passar por aqui. Vamos aguardar, então. Novembro, né? Vamos aguardar mais essa data. Imagem ao vivo lá de as obras de duplicação da BR-163, aqui entre Cascavel e Marmelândia. Essa é uma duplicação, uma novela que já dura uma década. São 10 anos de expectativa, de início dessas obras, de acidentes, de frustração, de prejuízo para uma série, né, de profissionais e setores, e que agora, mais uma vez, tem mais um capítulo. Essa briga aqui é muito antiga, pelo menos há 10 anos esses trabalhos que não avançam, não evoluem, é um dos assuntos que o Grupo RIC defende, mostrar, cobrar, e sempre que tem qualquer novidade, da mesma maneira, a gente traz aqui para compartilhar com os nossos telespectadores. Nesse caso, a escolha para os próximos meses da abertura de um processo licitatório que vai determinar qual vai ser a empresa responsável por terminar essa obra. A nossa equipe fez uma reportagem para te mostrar os detalhes. As obras de duplicação da rodovia 163 estão paradas desde 2020. O aviso de licitação foi publicado em Diário Oficial ainda nessa semana. De acordo com o DENIT, a previsão é que as propostas sejam avaliadas no próximo dia 5 de novembro. O custo máximo para o novo projeto é em torno de R$ 3.700.000. É um trecho muito importante, é um corredor de escoamento, né, que liga Santa Catarina, Rio Grande do Sul ao Paraná e ao restante do país. Um fluxo alto de veículos pesados, né, um traçado, né, que não ajuda muito, com muita curva e terreno acidentado. A duplicação da rodovia entre os municípios de Cascavel, no oeste do estado, até Marmelândia, é um trecho importante, um dos principais para o escoamento de safra, que liga o estado de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Essa obra logística ela é de suma importância aqui para a região, porque é o canal de acesso aos demais estados da região sul, e a gente sabe da dificuldade que tem sido transitar, principalmente na região de Capitão Leão e das Marques, com aquela afetada com um asfalto terrivelmente afetado no interior da cidade. E temos também a questão dos vários retornos, né, que eram solicitados pelas populações que vivem no entorno da rodovia, que deveriam transitar vários quilômetros até conseguir fazer o acesso às suas residências. São 75 quilômetros de duplicação. Boa parte já foi realizada, faltando apenas 18 quilômetros, que era do projeto original, ainda de 2014. No entanto, foi preciso fazer algumas alterações no tracejado, ampliando em mais 20% a malha asfáltica, porque vai ser necessário incluir contornos e também acessos aos municípios. Com isso, agora ficam restando 32 quilômetros. Entre os principais pontos de discussão estão as entradas e acessos. Ao longo da obra, havia uma preocupação dos moradores ficarem praticamente ilhados. Para nós, toda obra de infraestrutura é muito importante, né? A gente sabe que toda a nossa riqueza é transportada pelo modal rodoviário, então quanto mais a gente tiver melhoria de infraestrutura, mais, né, as nossas empresas agradecem. Até agora foram investidos mais de 579 milhões de reais. A previsão de conclusão dessa retomada de obra é para o início de 2026. A gente se depara mais uma vez com uma novidade, né, sobre uma obra tão importante como essa, é que a gente reforça aqui a sensação de que em alguns setores a atenção pouco importa.
Porque se nós estamos falando de um corredor tão importante aqui para toda a produção que vem de Mato Grosso, que segue para o Rio Grande do Sul, que segue aqui em direção ao sul do país e que, via de regra, precisa passar por aqui, para não precisar se deslocar até a BR-277, 376 e, por consequência, a 101, a gente tem um corredor que facilita a vida de todo mundo, que favorece a produção e que favorece o consumidor final, porque se o motorista tem que fazer uma volta muito grande, é claro que vai encarecer, né, lá no fim, o preço daquele produto que ele está transportando. Então, quando a gente olha para esses 10 anos de obra parada, a gente só reconfirma a certeza que nós temos, que alguns setores, e nesse caso do transporte, da malha viária, não são lembrados. Entrou o governo, saiu o governo, entrou o governo e essa obra continua parada, trazendo todo esse tipo de prejuízo. Acidentes, mortes, prejuízos mecânicos, financeiros, né? Isso sem contar numa falta de desenvolvimento dessa própria região aqui. Essas cidades todas que estão às margens dessa rodovia aqui poderiam, de alguma maneira, também, né, ampliar a sua capacidade, o seu desenvolvimento, a sua economia, através de um corredor que seja realmente bom para quem precisa passar por aqui. Vamos aguardar, então. Novembro, né? Vamos aguardar mais essa data.